Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Karina Costa, eu sou advogada e a partir de hoje eu vou estar disponibilizando uma série de vídeos para vocês que são estudiosos do direito, para vocês que estão estudando aí para concurso público, para ajudar vocês a entenderem, a Constituição do nosso país, como se compõem as nossas instituições democráticas e compreenderem também a nossa Constituição Federal e as nossas leis. Então, hoje eu separei um tema que eu acho que é essencial, para que a gente comece a caminhar aí, nesse entendimento das nossas instituições, das nossas leis, e eu acho que ele é de fundamental importância para a gente conseguir compreender as nossas instituições. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão de poderes no nosso Estado. Então, vem comigo, que eu vou te mostrar tudo que eu sei sobre isso. Depois nós vamos mostrar aonde que está isso que nós estamos falando aqui lá na Constituição Federal, o texto da lei, e depois nós vamos resolver aí algumas questões de concurso referentes ao tema estudado. Então, para introduzir esse tema, a separação dos poderes da União, eu sempre situando vocês que a separação dos poderes ela começa a ser discutida no movimento chamado liberalismo, um movimento que surgiu em oposição ao absolutismo monárquico, quando todo o poder de um Estado se concentrava nas mãos de um único soberano. Não sei se vocês já ouviram falar do rei Luís XIV da França, ele costumava dizer: o Estado sou eu. Naquele sistema, todas as pessoas que estavam naquele território do Estado absolutista ficavam debaixo da vontade do rei. É o rei que decidia da sua própria cabeça quem morreria, quem viveria, quem deveria algo a alguém, quem deveria pagar por um crime ou quem poderia cometer um crime. Então, esse movimento do liberalismo começou a trazer algumas ideias de separação desses poderes para evitar que os estados eles cometessem arbitrariedades e desrespeitassem direitos humanos fundamentais. E aí, quem começa com essa teoria da separação dos poderes é Aristóteles, na obra A República. Depois essa teoria ela vem sendo aperfeiçoada por outros autores, por outros filósofos, como por exemplo John Locke, e depois por Montesquieu, no Espírito das Leis, que é hoje a forma de separação de poderes mais adotada pelos estados modernos. Então, dito isso, vamos mostrar para vocês agora como que se dá essa separação de poderes aí. Acompanha comigo na tela, eu preparei aqui uma apresentação para vocês, porque a ideia aqui é desenhar o direito. O artigo 2º da Constituição Federal vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles são independentes para poderem exercer as suas funções com liberdade, mas são harmônicos porque eles precisam funcionar juntos e, ao mesmo tempo, fiscalizam-se mutuamente. Então, como primeiro esfera de poder, nós vamos ter aí o poder legislativo. O poder legislativo é a atividade legiferante do Estado, é a atividade de criar leis que vão regular a vida em sociedade. O segundo poder que nós vamos ver é o poder executivo. O poder executivo é o poder de executar as leis e administrar a sociedade. Ele é representado na sua cúpula pelo presidente da República com seus ministros de Estado. Na esfera estadual, ele é representado pelo governador e na esfera municipal, ele é representado pelo prefeito. Na esfera do judiciário, nós vamos ter a aplicação da lei ao caso concreto. Então, o judiciário ele vai interpretar leis e ele vai garantir que essas leis sejam cumpridas. Então, vamos falar agora um pouquinho do poder legislativo. A Constituição colocou que o poder legislativo nosso ele vai ser constituído pelo Congresso Nacional, na esfera federal, pelas câmaras legislativas na esfera estadual e pela Câmara de Vereadores na esfera municipal. Se vocês olharem bem essa imagem aí é a imagem do Congresso Nacional que está lá em Brasília, É um desenho que representa. Essa meia-lua maior que nós temos aí, ela representa a Câmara dos Deputados. E ela está com esse corte virado para cima porque ela está aberta a receber o povo. A Câmara dos Deputados, ela é composta por 513 deputados. Por que 513 deputados? Porque ela representa diretamente a população brasileira. Por outro lado, nós vamos ter ali o Senado Federal.
O Senado Federal, ele representa os estados. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo. E como ela representa o povo, nós vamos ter 513 deputados federais, sendo no mínimo 8 de cada estado e no máximo 70. Esse número de deputados vai depender da população de cada um desses estados, tá ok? Quanto maior o estado, mais deputados federais. E quanto menor o estado, menos deputados federais. Hoje, o estado que tem mais deputados federais na Câmara dos Deputados é o estado de São Paulo, que é o maior do país. E ali no Senado Federal, como eu disse, né, como ele representa os estados, né, o poder vem de cima. Por isso que essa meia-lua, né, fechada e menorzinha, porque vão ser só 81 senadores, sendo igualmente 3 de cada estado. O que o Congresso Nacional faz como atividade típica? Ele cria leis. Ele cria todas as leis que vão ser aplicadas em território nacional. São as leis federais que devem ser aplicadas igualmente em todo o território nacional, ok? E aí, no executivo, né, representado pelo presidente da República com seus ministros de Estado, nós vamos ter a atividade administrativa do Estado. Nós vamos ter aí o recolhimento de impostos para que se invista em obras públicas, para que se invista na saúde, na educação, na segurança pública, né, para que se faça uma distribuição de renda, dentre outras atividades, né, afetas aí ao poder executivo. Então, a sua atividade principal é a administração pública, ok? E agora nós passamos ao poder judiciário. O poder judiciário ele é composto por juízes, desembargadores e ministros, e também pelo Conselho Nacional de Justiça, que apesar de não ter atividade jurisdicional, faz parte aí da estrutura do Poder Judiciário. Isso nós vamos ver mais para frente no próximo ano. Então, o Judiciário, né, é o responsável por resolver os conflitos sociais. Como eu disse, aplicar o conceito ao caso concreto. Ele vai pegar aquela lei, né, que foi editada lá no Legislativo e vai aplicar, né, nas disputas sociais. Por exemplo, quando você tem um problema no seu trabalho, né, que você sabe que tem um direito que não está sendo pago para você, que não está sendo cumprido, você procura a Justiça do Trabalho, né? Quando acontece um crime, é a justiça penal que vai julgar, né, aquela pessoa que cometeu um crime. E aí nós vamos ter tribunais que compõem essa justiça, né, os tribunais superiores, tribunais da justiça comum, os tribunais da justiça especializada, e isso também a gente vai ver toda essa estrutura aí numa próxima aula. Então, os poderes da República Federativa, eles estão presentes tanto na União, quanto nos estados, quanto nos municípios e no Distrito Federal. E aí eu vou mostrar para vocês a representação de cada uma esfera de poder em cada um desses entes da União. Na União, o Poder Legislativo é constituído pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Eles, como atividade típica, eles vão criar leis que vão ser aplicadas em âmbito nacional. Nos estados, nós vamos ter as assembleias legislativas. As assembleias legislativas, elas criam leis que vão ser aplicadas dentro daquele estado. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, tem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vai criar leis que vão ser aplicadas no Rio de Janeiro. Essas leis elas devem estar em conformidade com a Constituição Federal e com as legislações federais criadas pelo Congresso Nacional, ok? Então, nos municípios também nós vamos ter atividade legislativa, que vai ser a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores, ela tem principalmente a competência para criar leis que vão ser aplicadas localmente. Então, a União cria leis que vão ser aplicadas no país inteiro, os estados criam leis que vão ser aplicadas só nos seus respectivos territórios e os municípios criam leis locais que vão ser aplicadas nos seus municípios. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro vai criar uma lei que vai ser aplicável somente aqui, mas essa lei não pode ser contrária às leis criadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também não podem ser criadas não podem ser contrárias às leis criadas pelo Congresso Nacional e pela Constituição da República Federativa do Brasil, ok? Nós vamos ter aí o Poder Executivo representado na União pelo Presidente da República com seus ministros de Estado. Nos estados, nós vamos ter o governador e nos municípios nós vamos ter os prefeitos municipais. Cada um vai administrar o território de sua competência. O Presidente da República
República, com seus ministros de Estado, tem a incumbência de administrar o Brasil inteiro. O governador de cada estado administra o seu estado e os prefeitos administram seus municípios. O judiciário ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque não existe judiciário municipal, né? O que vai existir são os juízes que vão trabalhar nas respectivas comarcas, e uma comarca não é necessariamente um município, inclusive uma comarca pode atender vários municípios, e nós vamos ter os tribunais superiores, que são o órgão de recurso, né, para onde a gente manda o recurso ali de segunda instância. E nós vamos ter também, né, na cúpula do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que é aí o guardião da Constituição Federal. Nós vamos ter o Superior Tribunal de Justiça, que uma das suas funções, por exemplo, é uniformizar a aplicação da lei federal no país. Nós vamos ter os tribunais superiores, os tribunais de justiça e os juízes, tá bom? Então, esses aí são os representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário nos 3 entes da federação. E aí nós vamos ter o Ministério Público, que apesar de não fazer parte do Poder Judiciário, como muita gente acredita, ele é um órgão considerado pela Constituição Federal essencial à administração da justiça. Ele foi encarregado da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É ele que vai entrar com uma ação penal contra o indivíduo quando alguém comete um crime. É o Ministério Público que vai atuar quando houver casos de desrespeito aos direitos fundamentais, quando houver casos de depredação do patrimônio público, destruição do meio ambiente, né? Então, como eu disse aí, responsável pela ordem jurídica, pelo regime democrático, pelos interesses sociais e individuais indisponíveis. Só para vocês saberem, né, que ele existe, que ele não faz parte do Poder Judiciário, mas futuramente, no próximo vídeo, nós vamos estudar aí, nós vamos ver as funções do Ministério Público. Que apesar de não fazer parte do Poder Judiciário, ele é um órgão, né, ele é uma instituição indispensável à administração da justiça. O artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Lá no artigo 44 da Constituição, nós vamos ter também o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? Como eu demonstrei para vocês, tem aquela meia-lua maior, a Câmara dos Deputados, a meia-lua menor, o Senado Federal. Aí o artigo 76 vai falar do poder judiciário, do poder executivo, que ele é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado. E aí a gente vai ter como órgãos, né, do poder judiciário, lá no artigo 92 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, né, que não tem função jurisdicional, né, mas faz parte do Poder Judiciário, é um órgão de administração financeira e orçamentária. Também nós vamos ver no próximo vídeo as competências do Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos ter aí o Superior Tribunal de Justiça, né, tanto das justiças comuns quanto das especializadas. Nós vamos ter o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Território. Cada um desses aí é assunto para um vídeo à parte. O artigo 127 da Constituição também vai falar aí sobre o Ministério Público. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E agora nós vamos para a parte das nossas questões aí. Espero que vocês tenham compreendido essa divisão. Então, o que você precisa guardar aí para você começar a entender, né, o nosso sistema político, né, que vigora no nosso país. É que a União, ela é composta pelos estados e municípios, pelo Distrito Federal e territórios. Nós não temos territórios no Brasil hoje, e que essa União, ela tem 3 esferas de poder: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo, então, ele cria leis que vão se aplicar a toda a sociedade. O judiciário, ele aplica essas leis ao caso concreto. E o poder executivo, ele administra. Ele tem a atividade de administrar a coisa pública, de administrar a nossa república, tá ok? Então, agora nós vamos para um bloquinho de questões, né, que vai nos ajudar a fixar o conteúdo, né, e ao mesmo tempo a gente vai vendo como esses assuntos são cobrados aí nas bancas de concurso.
Então, ó, primeira questão, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. A gente falou durante toda a aula quais são esses poderes da União, que são as esferas de poder, né, do nosso Estado soberano. O Judiciário, letra A, o Judiciário, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Letra B, o Legislativo, o Executivo e o Ministério Público. Letra C, o Executivo, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Letra D, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pessoal, essa tá facinha, né? A gente falou várias vezes que os poderes da União, que são independentes e harmônicos entre si, são a letra D, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Né? Porque o Judiciário, ele diz o direito ao caso concreto, ele tem atividade jurisdicional, né? Aqui na letra A, o Ministério Público, ele é a função essencial à justiça, mas ele não faz parte dos poderes da União. O Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário, mas ele não é um poder em si sozinho. O Legislativo, aí na letra B, é a atividade legiferante do Estado, sim, é um poder da União. O Executivo é a atividade administrativa, também é um poder da União, mas, de novo, o Ministério Público aparece aí na questão, e o Ministério Público não é um poder da União. Na letra C, nós vamos ter, só marcar aqui, ok. Na letra C, nós vamos ter o Executivo, sim, ele é um poder da União. O Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele não é um poder da União, mas ele pertence ao poder legislativo, ele faz parte, ele pertence ao legislativo. E o Supremo Tribunal Federal também é um poder, só colocar aqui no lugar, ok? E o Supremo Tribunal Federal também é um poder da... O Supremo Tribunal Federal também não é um poder da União, mas ele pertence ao Executivo. Ao Executivo, não, ao Judiciário. Tá ok? Então, vamos passar agora para a próxima questão. Segunda questão. O poder executivo no Brasil é exercido pelo Ministério Público e pela Câmara dos Deputados. Certo ou errado? Essa questão aí está errada. Vou marcar aqui. A questão está errada, porque o poder executivo é a atividade de administração do Estado e ele é exercido pelo presidente da República, vou colocar aqui, pelo presidente da República e ministros de Estado, tá ok? Então, vamos para a próxima questão aí. Passei. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. O Poder Judiciário é o responsável por prender criminosos e fazer com que paguem sua dívida com a sociedade. Essa questão está errada, apesar dela ter cara de certa, né? Porque ele não é o responsável por prender os criminosos. Ele é responsável por dizer o direito ao caso concreto e aí, através de um julgamento onde sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, né, através de um devido processo legal, dizer se essa pessoa tem ou não que cumprir alguma pena com base nas nossas leis e se essa pessoa for condenada pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai entregar ela para o Poder Executivo, né, nesse caso, para o Poder Executivo da faça com que essa pessoa cumpra sua pena e pague ali a sua dívida com a sociedade. Letra B. O Poder Judiciário é o poder da União responsável por interpretar a lei e aplicá-la a casos concretos. Está certinha essa alternativa. O Poder Judiciário é o poder da União responsável por interpretar a lei e aplicá-la a casos concretos.
Vamos ver a letra C aí, que está errado. O Poder Judiciário tem a função exclusiva de julgar os crimes. Então, o que está errado aí, ó, é quando fala que ele tem a função exclusiva, tá? Dentre as funções do Poder Judiciário está as funções de julgar os crimes. Mas o Judiciário ele tem outras funções também, como proteger e garantir direitos pessoais, direitos individuais. Ele tem a função ali de resolver disputas, né? Por exemplo, disputas relativas a direito consumidor, né? E todos os aspectos ali da, da vida, da atividade humana, né? Onde se aplicam leis. E a letra D aí, ó, o poder judiciário é exercido por juízes, promotores e delegados de polícia. Essa questão também está errada, né? Porque o poder judiciário é exercido por juízes, promotores aqui não, delegados também não. E aí nós vamos ter aqui, ó, deixa eu só colocar outra cor, que esse verde está muito clarinho. Vamos colocar um azul aqui para ver se vai. O poder judiciário, então, é exercido por juízes, desembargadores, que na verdade são juízes também, tá? São juízes promovidos, e ministros dos tribunais superiores e do STF. Aí, nos tribunais superiores e no STF, a gente vai ver que existe a possibilidade de uma pessoa entrar não sendo juiz. Existem algumas composições no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, onde vai haver vaga reservada para pessoas entre 35 e 70 anos de idade, pelo presidente da República após passar por sabatina do Senado Federal. Mas isso também é assunto para um próximo vídeo. Fiquem vocês sabendo aí que é possível chegar, né, ao cargo ali de juiz, né, sem ter que passar por um concurso público, né? Então, nós vamos aí para a próxima questão. Próxima e última. Vamos lá? Ok. Questão. Sobre as alternativas abaixo, né? Faltou aí, mas assinale aquela que está errada. A letra A fala assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa alternativa está correta, literalidade do artigo 2º da Constituição Federal. A letra B vai falar: os três poderes possuem representação nas três esferas da federação. O poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional, na União, pelas Assembleias Legislativas nos estados e pela Câmara de Vereadores nos municípios. E aí, está certa ou errada essa questão? Tem cara de certa, só que essa questão está errada. Eu já mostrei para vocês que é muito sutil o erro dessa questão. Os três poderes, ou seja, realmente a União tem três poderes: legislativo, executivo e o judiciário. Possuem representação nas três esferas da federação. Aqui até deveria estar escrito, deixa eu tirar isso aqui, aqui deveria até estar escrito nos três entes. Deixa eu botar aqui, deixa eu achar, ok. Os três entes da federação. E também não há essa situação de os três poderes ter representação nos três entes da federação, porque o judiciário, vou colocar aqui também, o judiciário, ou melhor, vamos colocar assim, não existe judiciário municipal. Então, o poder judiciário não tem representação nos municípios, ou pelo menos não tem um órgão municipal, ok? Então, essa questão aí está errada só por causa disso, porque quando ela continua e fala que o poder legislativo é representado
pelo Congresso Nacional na União, Assembleias Legislativas no Estado e Câmara dos Vereadores nos municípios, ela está correta. A letra C aí, ó, o Poder Judiciário é dividido entre tribunais superiores e tribunais de justiça. Essa questão também está correta. Então, vamos colocar aqui. Alternativa D. O Poder Executivo é o responsável pela execução de obras públicas, atividades de polícia, fornecimento de serviços de educação e saúde à população, dentre outros. Essa alternativa também está correta, nós vimos isso no decorrer da aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso possa ter ajudado vocês sobre as instituições, né, que decidem dia a dia a nossa vida em sociedade, né? E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, né, para receber notificações de novos vídeos. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa disciplina também, né, a isso que foi estudado aqui, vocês podem estar me chamando, né, lá no meu Instagram, que eu vou estar esclarecendo a dúvida de vocês, ou então pode deixar aqui nos comentários mesmo, né, que assim que eu tiver um tempinho eu respondo. E é isso, até o próximo vídeo.